Boa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks. E aqui a gente fala sobre tecnologia, inovação e sociedade. Ou seja, a gente fala basicamente sobre tudo. Hoje estamos aqui muito honrados com a presença de Paulo César Nascimento, que ele prefere ser chamado e mais conhecido por PC Nascimento, executivo sênior, palestrante, mentor na área de tecnologia e business. Seja muito bem-vindo, PC. Uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, a honra é minha, obrigado pelo convite. Parabéns pelo espaço de vocês aqui. Eu meio que me assustei quando você falou Paulo César, porque é a minha mãe que me chamava assim quando ela estava brava. Então, Quando a mãe tá brava, né? É verdade. eu sou chamado de PC há muitos anos, né? E para mim se tornou parte da minha marca pessoal, né? Acho estranho alguém não me chamar de PC. Eu assino como PC Nascimento. No meu LinkedIn, PC Nascimento, enfim. Para mim, normal é o meu nome. É como eu sou conhecido, vamos dizer assim. Quem Bacana, você é? PC. É É quem eu quem sou. você é. Quem eu sou, exatamente. Bacana, né? Conhece por PC, né? PC acabou virando o nome, né? O Paulo César é sobrenome, talvez, né? Apelido, né? O PC. PC Paulo César. PC é o nome. PC, conta um pouco mais da sua carreira, da sua trajetória, como você chegou até aqui. Então, vamos lá. Eu sempre fui um apaixonado por tecnologia, mesmo antes de começar a trabalhar com tecnologia, né? Eu sou formado em matemática pura, e isso é um fato interessante. Eu trabalhava numa empresa que só tinha engenheiros. Engenheiros de faculdade de ponta. Então tinha Unicamp, Polo, ITA, e naquela época as melhores faculdades particulares de engenharia eram a FEI e a Mauá, se eu não me engano. Então era dominado por engenheiros. Eu queria fazer engenharia, mas eu não tinha grana para pagar a faculdade de engenharia. Então eu falei, vou entrar em matemática e depois eu migro. Só que aí eu gostei do curso, era mais curto também, eu acabei fazendo matemática. Nunca atuei na área, fiz matemática pura, né? E comecei a trabalhar com tecnologia no início da década de 90, para vocês terem uma ideia. Naquele momento, tinha uma rede de computadores que era líder mundial, que era a Rede Novell. No Brasil, eles detinham 75% do mercado. E eu me tornei um especialista em Rede Novell, mexendo na Rede Novell. Na empresa que eu trabalhava, era super pequena, tinha uma Rede Novell, não tinha suporte. E eu acabei me embrenhando naquilo e me tornei, de certa forma, um especialista não certificado de Rede Novell, a ponto de eu dei curso de certificação de engenheiro de rede por 2 anos, sem ter nenhum curso oficial de Rede Novell. Eu dei curso oficial de certificação de engenheiro de redes, sem ter curso. Então eu conhecia bastante. E, enfim, e daí eu fui seguindo todo o ciclo de uma carreira técnica. Fui programador. Estou falando de uma época que Rede Novell era Clipper, né? Então, eu programava em Clipper. E comecei a dar consultoria para empresas. Depois vieram as linguagens gráficas. E aí eu fui crescendo. Comecei a estudar gestão de projetos. Depois comecei a assumir equipes maiores, projetos mais complexos. E aí eu acabei sendo, vamos dizer assim, agraciado, né? É uma palavra bonita para falar, com alguns projetos inovadores que me fizeram também expandir minha mente. Lá em 1998, eu entrei na Sul América Seguros, que era, naquele momento, a maior seguradora da América Latina. E o cara que era o superintendente de tecnologia, a Sul América ela tinha uma joint venture com uma empresa holandesa que era o ING. Então eu era funcionário da joint venture, que era a Sul América e ING. E o superintendente de tecnologia, ele queria trazer inovação para o mercado de seguro naquele momento. E aí ele nos deu uma missão de trazer tecnologia bancária para o mercado de seguro. Então imagina que se o mercado de seguro hoje é considerado conservador, 98, né? E naquele momento a gente conseguiu uma parceria com a Procomp, que hoje é Diebold, né? Uhum. E a gente criou um ATM para seguro. Uma carenagem de marketing. E aí desenvolvemos uma série de aplicações para testar. Então, tinha uma unidade da Sul América na Praça da Sé, em São Paulo, que para você pedir a autorização de um exame, chegava a demorar 4 horas. Os clientes reclamavam muito, você tinha filas e tal. E a gente colocou o ATM como teste para exames simples.
E em um mês, o ATM, que não era tão rápido, demorava de 3 a 4 minutos. Em um mês, não tinha mais fila no balcão, tinha fila no ATM, que era de teste, né? E aí, naquele momento, foi algo tão inovador que a Sul América contratou 35, 40 unidades para diversos lugares do Brasil. E aí a gente começou a construir, lá em 99, o que hoje é o embrião do que é o Sul América Saúde Online hoje. Usando tecnologia embrionária. A gente está falando de Lotus Notes na época para desenvolver página web, trazendo volumes de dados gigantescos do mainframe. Então, eu passei por essas fases de inovação. E aí, saí de lá, fui para a Xerox. Na Xerox, eu liderei um projeto que, na época, era o maior projeto de workflow do mundo. Era um projeto para a Justiça Federal, um workflow de documentos, usando alta criptografia, biometria, etc. E quando eu falo que eu fui agraciado, porque geralmente esses projetos super inovadores para a época, acontece mais ou menos assim, né? Alguém traz o bode para dentro da sala. Quem está com os projetos legais, ninguém quer falar, não vou pegar isso aí é uma bucha, cara. Passa para aquele cara ali, ó. Então, aquele cara era eu, quase sempre. E eu abraçava, falava, tá bom, traz para cá. Isso me fez crescer bastante, né? Porque me abriu horizontes de diversas formas. E aí passei por Xerox, depois passei por outras consultorias, depois eu fui para a Samsung. E aí eu fiquei 10 anos na Samsung como executivo, também trabalhei em diversas áreas. Liderei uma unidade de negócio com vendas, produto, marketing, né? Era uma unidade de hardware, unidade de impressoras da Samsung. Tinha acabado de entrar no Brasil, estava buscando crescimento de mercado. Essa unidade, em algum momento, foi vendida para HP. Quando ela foi vendida, eu já estava liderando todas as soluções B2B da Samsung. A Samsung tem muitas soluções B2B, mas o mercado não a reconhece por isso. As pessoas veem a Samsung como celular, TV. E aí depois eu assumi a área de serviços digitais, que nós lançamos o Samsung Pay no Brasil, eu era responsável pela loja de aplicativos, diversos serviços que o fabricante vende. Então, por exemplo, eu vendia pré-instalação de aplicativo direto de fábrica. Fechei um contrato com a 99 Táxi na época para cerca de 500 mil celulares por mês saíam já com o aplicativo pré-instalado. Então, isso em um mês se tornou o maior canal de captação de clientes deles. Porque o cara já está com... eu já venci uma etapa, não tenho que convencer o cara a instalar o aplicativo. Agora, já uma vez está instalado, eu posso passar para a segunda etapa, que é oferecer algum benefício para ele poder criar uma conta. Depois, oferecer algum benefício para ele poder fazer uma transação. E aí a gente ia seguindo uma série de, vamos dizer assim, estatísticas globais para poder mostrar para os clientes o quanto aquilo era válido. E aí avancei bastante nessa área. Conheci muita gente, muitos produtos inovadores, muito contato com o mercado de startup. Em 2019 eu saí da Samsung e eu já estava dando palestras desde 2015. E eu me propus a ideia, naquele momento, era criar uma plataforma de palestras e workshops de negócios. O que eu queria fazer? Vou para o Norte e Nordeste, que são áreas super carentes desse tipo de evento. Naquele momento, eu lembro que eu fiz um levantamento, 78% das palestras que tiveram no Nordeste eram tudo sobre coach. Porque o Paulo Vieira, né, do Instituto CIS, a sede dele era em Fortaleza, então ele dominava o Nordeste formando coaches. Eu falei, pô, tem um espaço aqui. Eu estava dando palestra para o Sebrae, em Maceió, e eu já tinha criado uma agenda para visitar Natal, Fortaleza, Recife, para conversar com empresas, né, e pessoas locais para entender a necessidade e formar uma plataforma em torno disso. E aí veio a pandemia e acabou com os planos. Sei lá, eu fui, acho que em Maceió, dia 20 de fevereiro e deu começo de março, lockdown. E aí eu voltei para o mercado ainda, fiquei 1 ano e meio numa empresa no Rio Grande do Sul, como diretor de marketing, produtos, e a missão era essa mesmo, estruturar a área de marketing, estruturar a área e o portfólio de produtos.
Só que aí eu fiquei também 1 ano e meio viajando toda semana. E parece que não, mas isso cansa bastante, né? Então, aeroporto, atraso de voo, cancelamento de voo, E desgasta. desgasta. E aí eu saí de lá e eu comecei a investir na questão de mentoria para donos de negócio, para executivos. Eu entendo que a minha experiência ao longo de mais de 25 anos liderando equipes de diversos portes, de projetos envolvendo equipes em diferentes partes do mundo, mais o que eu estudo, né, constantemente, me habilitavam a ajudar donos de negócio e executivos a destravarem as coisas ou a conseguir ter um olhar mais estratégico para poder crescer de forma sustentada, e hoje o meu foco é esse. Eu tenho clientes em diferentes áreas, de indústria a empresa de software, e continuo estudando todos os dias para poder não só aprender mais, mas conseguir passar uma visão diferente para esses clientes. PC, vou fazer uma pergunta para ti, que você veio de uma carreira técnica, né? Você tem uma formação técnica, né? No caso, não foi sua primeira graduação, administração, ou marketing, ou economia, que a gente vê, pelo menos antigamente, que a maioria dos executivos C-levels sempre vinham de administração, economia ou marketing. Até onde ajudou essa carreira técnica a propulsionar essa sua carreira de gestão? O que foi importante, assim, essas habilidades mais técnicas que, assim, às vezes eu sinto, e não estou falando que é certo ou que é errado, mas às vezes eu sinto que talvez algumas pessoas no nível de C-levels, assim, por não terem algum embasamento um pouco mais técnico, e ainda hoje, né, com novas gerações, ChatGPT, Google para lá, quer dizer, Google nem mais, mas ChatGPT para lá e para cá, inteligências artificiais generativas para lá e para cá, parece que se perdeu um pouco essa coisa de, o conhecimento agora é commodity, tudo é commodity, a tecnologia é commodity, conhecimento é commodity e tal. Então, de acordo com alguns, não que eu compartilhe disso, mas qual que é a sua visão a respeito? Então, até onde a sua carreira técnica te ajudou a propulsionar a sua carreira em gestão? E como você vê essa questão de tecnologia e conhecimento, é commodity ou não é commodity? Legal, boa pergunta. Não é commodity, né? O que acontece é o seguinte, eu não me limitei só ao escopo técnico. Então, em algum momento, eu comecei a trabalhar outras habilidades comportamentais, emocionais, de gestão, que me auxiliavam. Na verdade, assim, quando eu peguei a minha primeira equipe um pouco maior ali, trabalhava sozinho, me deram um desafio de pegar uma equipe de 19 pessoas, todos baita formação, conhecimento técnico gigante. Eu tinha que estabilizar um sistema no Rio de Janeiro e trazer para São Paulo. E aí, um trabalho que era de 20 dias, eu fiquei 9 meses indo para o Rio toda semana, né? Ali eu comecei a sentir necessidade de estudar esses outros aspectos. Porque, cara, chega um momento de, às vezes, sei lá, entra um cara que você sabe, pai de família, o cara entra chorando na tua sala porque o nível de estresse está alto, sabe, o projeto está consumindo o cara, você sabe que é um cara importante, eu tenho que aprender a lidar com isso. 2 membros do time discutiram ali por algo que eu considero banal, mas para eles não era banal. Pô, tem que conversar com um e com o outro, entender os porquês, conseguir conciliar, dar a visão. Eu comecei a estudar comportamento humano. Em algum outro momento, mesmo eu não sendo demandado, eu comecei a estudar técnicas de apresentação, como falar sobre o que eu faço e não do que eu faço. Eu comecei a trabalhar outras técnicas, lá antes de eu ser demandado. Isso, quando eu sentava no reunião com executivos, o meu conhecimento técnico me ajudava a entender melhor, até direcionar um pouco as necessidades ou do que estava sendo falado ali. E às vezes você vê a falta de conhecimento, alguém fala, pô, isso funciona assim, e aí você ouve e fala, não é bem assim, deixa eu te explicar como é que funciona, porque eu tenho um background nessa área. Então isso me ajudava a equilibrar as coisas. E com relação ao conhecimento ser comoditizado, né? Vamos lá. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte, beleza, se você sentasse hoje com o Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing moderno, que perguntas você faria para ele? Muita gente não saberia nem
falar com esse cara. Quer tirar foto, quer perguntar como é que foi a sua vida. É uma experiência interessante. Eu tenho um amigo que ele foi presidente da Intel no Brasil, presidente da AMD, executivo de carreira, é amigo pessoal mesmo. E eu levei ele para falar num grupo que eu participo. E as pessoas falaram, ele vai fazer a apresentação de quê? Eu falei, cara, ele não vai fazer a apresentação. Eu estou disponibilizando 1 hora dele aqui para vocês fazerem perguntas. Uau. O que vocês perguntariam para um cara desse? Que já comandou operações de mais de $1 bilhão, que já fez turnaround em diversas empresas, já reformulou a equipe do zero, que já reformulou todo o portfólio de produtos visando um crescimento. Esse cara, ele pegou uma empresa que faturava 46 milhões por ano, em 3 anos ele levou ela para um faturamento de 760 milhões por ano. Meu. Ninguém sabia fazer pergunta. As perguntas que os caras faziam era, pô, como é que é o dia de um CEO? Então, assim, a situação se coloca da mesma forma. As pessoas usam o ChatGPT, ou o Gemini, ou qualquer outra AI generativa que tem acesso a uma base de conhecimento gigantesca para perguntar como é que é o dia de um CEO. A analogia é essa. Então, não é commodity, porque o conhecimento te dá base para saber o que você... Se eu sentasse hoje em frente ao Leonardo da Vinci, o que eu ia perguntar para o Leonardo da Vinci? O que eu gostaria de saber desse cara? Como é que ele se tornou tão criativo? Ou como é que ele conseguia otimizar recursos, mobilizar pessoas e convencer, sei lá, membros da sociedade num ambiente super fechado, né, para ele fazer o trabalho dele sem ser... Como é que esse cara que era considerado, sei lá, quase um apócrifo vendia obras para a igreja? Isso que eu queria saber. Tá. O cara que era subversivo, né? Sim, pra Como é que esse época, cara vendia obras pro alto escalão da igreja? Então, é isso que me interessa. Então, o conhecimento te dá base para você compreender e até fazer as perguntas certas para o guru que está na sua frente. Porque senão você vai ficar perguntando para o guru como é que é o dia de um CEO. Eu sempre lembro do seguinte, numa CPI do futebol que teve, o Edmundo, que era jogador, né, na época estava no auge, foi convocado. E um deputado perguntou para ele o seguinte: como que é fazer um gol no Maracanã? E ele, indignado, o cara falou assim, o senhor joga futebol? Eu falei, não, então o senhor nunca vai saber. É exatamente isso. Muito bom. O senhor não joga futebol? Então o senhor nunca vai saber, porque só quem faz um gol no Maracanã sabe qual é a emoção de fazer um gol no Maracanã. Não tem como descrever isso. É muito legal. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. As pessoas acham que têm o conhecimento à mão e têm, mas não sabem o que pedir para essa fonte de conhecimento. Não sabem utilizar. Você sabe que eu acho que a grande habilidade, a maior habilidade de um ser humano hoje é a comunicação. Na minha humilde opinião. Com toda a sua vivência, com toda a sua experiência, porque quando você tem uma boa comunicação, significa que você tem um repertório. Para você ter um repertório, significa que você é uma pessoa multidisciplinar, que busca conhecer vários âmbitos diferentes, desde a questão técnica, questão comportamental, técnicas de comunicação, né? Saber se portar em ambientes diferentes, saber se vestir de acordo com os ambientes que você frequenta também, que é importante, né? Qual é a habilidade, PC, que você julga, de acordo com toda a sua vivência, a habilidade-chave para o sucesso, vamos dizer assim? Comunicação, sem sombra de dúvida, é a principal habilidade. Porque a gente comunica em tudo, né? A gente comunica na forma de vestir, de olhar, de se portar, de andar, de perceber o ambiente. Ler o ambiente em que você está também é uma forma de comunicação. Então, eu acho que essa é uma habilidade que é extremamente, vamos dizer assim, negligenciada. E eu vejo as pessoas tentando aprender diferentes línguas e não sabem falar português. Sim. Não sabem interpretar um texto. Não sabem
falar em entrelinhas, não sabe usar o vocabulário de maneira criativa. Então, na minha visão, acho que 2 habilidades são fundamentais. Assim, sempre foram, são e vão continuar sendo. E que, independente da área, eu recomendaria a todas as pessoas desenvolverem. Uma delas é a comunicação, clara, assertiva, objetiva, que envolve tudo isso que eu falei. Comunicação envolve, inclusive, ler o ambiente, ou entender o momento certo de falar algo para alguém. Né? Tudo isso está inserido. E liderança. Liderança é uma das habilidades mais necessárias hoje e que tem, vamos dizer assim, um gap gigantesco. Porque as pessoas se tornou um termo tão banal, comum, que todo mundo acha que é igual água. Não, liderança, cara. Liderança é o cara que gerencia a equipe. Liderar é basicamente influenciar. Liderar é isso. Não manipular, influenciar, que as pessoas têm que entender a diferença. Olha só, você tem o líder intitulado, que é, cara, esse cara tem a força do cargo, do título, ele é nominado líder daquela equipe, daquele projeto, etc. Né? E você tem o líder influente. Às vezes você vê, sei lá, no esporte, num jogo de futebol, você vê o cara que é capitão, que é o cara que tem a abraçadeira, mas não é ele que lidera o time. Tem alguém lá que grita inclusive com ele, que, cara, reposiciona, que cobra o goleiro, que... O time reconhece esse cara como líder. E quando eu falo influenciar, é da seguinte forma. As pessoas confundem muito essa questão de liderar com ter uma equipe para chamar de sua. Mas imagina que você está gerenciando um projeto, a responsabilidade sobre aquele projeto é tua e esse projeto envolve empresas terceiras, parceiras de negócio que podem estar dentro do país ou fora, envolve a área jurídica da empresa que você trabalha, envolve o RH da empresa que você trabalha, envolve a logística da empresa que você trabalha. Nenhuma dessas áreas responde para você. Mas o responsável pelo projeto é você. O resultado vai ser cobrado de você. Se você não consegue influenciar essas áreas, pessoas, parceiros, da importância do que você está fazendo, do que tem que entregar, das datas, se você não consegue influenciar essas pessoas para priorizar aquilo que vai te permitir entregar o teu resultado, você não entrega o teu resultado. E aí você vira aquele cara que fica culpando o mundo, porque fala assim, mas eu não consegui porque a logística não... Isso é terrível. É então, terrível conviver com gente assim. Liderar é entender isso e saber o seguinte, cara, compras não responde para mim, mas compras afeta o meu projeto. Exato. Eu tenho que estar próximo de compras o tempo inteiro, convencendo aquele cara do porquê que ele precisa me ajudar a priorizar o meu, porque eu preciso entregar o meu resultado. Ele tá com outra pilha lá, de gente cobrando ele também. De uma porrada de outras coisas. Talvez na visão dele, pelo tamanho, sejam mais importantes do que a minha. Então, se eu não influenciar esse cara, eu preciso da tua ajuda para priorizar isso aqui, porque senão isso vai afetar aqui, 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 eu não consigo entregar o meu. Então, liderar é muito disso. Liderar é você tornar possível, através de recursos diretos ou indiretos, o resultado que você tem que entregar. Então, são 2 habilidades que, para mim, são fundamentais e que eu recomendo qualquer profissional ou pessoa trabalhar. Eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, que é óbvio que você tem uma carreira bem sucedida em gestão de pessoas, tendo liderado equipes muito grandes em grandes corporações, né? E a gente tem também, né, óbvio, aqui não somos psicólogos aqui tal, ou profissionais de recursos humanos, mas a gente sabe que tem a teoria do DISC, né, dos perfis DISC, né, do dominante, influente, estável e o conforme, né, inconformidade. Então vamos partir, talvez, a pergunta que eu quero fazer, partindo do pressuposto que nem todo mundo nasce
mediante o perfil DISC como influenciador. Talvez alguns vão nascer como perfil de conformidade, outros como estabilidade, outros como dominante e talvez só uma parcela como influenciadores natos. Só que a gente sabe que, assim, nem todos os influenciadores natos vão estar em posições de liderança, né? Às vezes você vai ter numa posição de liderança alguém que tem a força do cargo, como você bem mesmo falou, que o cara pode ter feito uma formação de gestão de pessoas, um MBA, mas não é um líder nato. Então, assim, mediante sua experiência, como que a gente consegue talvez reduzir esse gap no sentido de hoje temos líderes que tiveram formação acadêmica em liderança, mas não são influenciadores natos pessoalmente falando, e a gente tem alguns influenciadores natos por perfil DISC, por capacidade analítica, argumentativa. Você vê que o cara fala, não, aquele ali é um influenciador nato, mas o cara talvez está numa posição mais chão de fábrica, ou nem tão chão de fábrica, mas uma posição talvez não tão gerencial, não tão estratégica, não tão C-level. Assim, mediante a sua experiência, como talvez a gente trata esse gap, até porque eu vejo que assim, as faculdades no Brasil assim carecem de maior respaldo acadêmico para ensinar o que precisa ser ensinado. Mas eu não quero aqui prolongar a questão do... Mas fique à vontade também se quiser colocar esse tema, né? Eu não vou colocar do ambiente educacional brasileiro, mas sua visão sobre o tema, PC, por favor. Olha só, na minha visão, as empresas deveriam trabalhar... O que é mais comum a gente ver, né? As empresas pegam as pessoas em posição de liderança e dão treinamento, workshop para formação de líderes, né? Porque esse cara gerencia uma equipe. E tem um dado interessante de uma pesquisa que saiu ano passado, que cerca de 85% dos gerentes... Uma pesquisa foi feita nos 4 continentes, cerca de 1.200 empresas com 2.000 executivos C-level. 85% dos gerentes dessas empresas, que isso é uma amostragem excelente, nunca receberam um treinamento de gestão. Começa daí. O segundo erro é as empresas pegam somente quem está em posição de liderança e fazem treinamento de gestão e liderança. Na minha visão, a empresa teria que trabalhar e começar da base, criar uma cultura de liderança. O que significa isso? Como é que eu desenvolvo em todos os funcionários habilidades, comportamentos e características de líder? Autorresponsabilidade, autodisciplina, autodesenvolvimento. Se eu tiver esses pilares espalhados pela empresa, vai ficar mais fácil de eu recrutar líderes, ou seja, pessoas para intitular, né, ou fazer gestão de equipe, etc. Essas pessoas certamente terão mais compreensão do papel delas dentro do negócio, participação, etc. É mais ou menos o seguinte. Se você pegar... Vamos imaginar que hoje é o dia 30 do mês, sei lá, um mês de 31 dias. Estou mandando o motorista entregar, fazer uma porrada de entrega porque eu preciso faturar aquilo. Cara, isso depende do faturamento da empresa, depende dessas entregas serem bem-sucedidas. Esse cara, ele não tem nenhum poder de escolha ali. Ele segue uma lista que alguém mandou e ele usa isso, inclusive, como ferramenta. Assim, se ele não conseguir entregar, ele fala, mas, cara, eu segui a lista aqui, ó. Esse cara não tem discernimento de olhar e falar assim, cara, mas esse cara aqui, ó, ele é um cliente da empresa há 20 anos. Se eu deixar de entregar esse cara, eu posso afetar o relacionamento dele com a empresa. Esse cara não tem esse discernimento, porque acham que ele não tem que ter esse conhecimento. Esse cara não se sente parte do negócio, ele é só o motorista. Então, como é que eu dou visão de pertencimento a todos os níveis, criando uma cultura de liderança? Que cada um pode, sabendo o seu papel, da importância do seu papel, do impacto que o motorista pode causar no faturamento da empresa. Exato. Isso, para mim, seria mais efetivo. Óbvio que aí você vai identificar dentro dos perfis, lógico, nem todo mundo vai ter perfil de gerenciar uma equipe de pessoas. Sim. Nem todo mundo vai ter o perfil de... E perfil que eu digo é assim, de assumir riscos. Cara, vou entregar um negócio de vendas para esse cara aqui. Às vezes não é o perfil do cara. E aguentar pressão. Eu tenho um amigo pessoal que em 2 empresas globais, falaram para ele, você vai ser o vice-presidente. Ele falou, eu não quero. É muita coragem, cara. Porque ele vai ser julgado pelo mercado. Sim. Ele falou, eu não quero essa vida aí, cara. Ficar aqui
pressão animal de board, os caras me ligando de fora de madrugada. Não quero. E aí ele saiu, foi para outra empresa também, global. E chegou um momento que o presidente subiu, falou, você vai ser o presidente da filial Brasil. Ele falou, não quero. Eu não quero. Minha praia, sou diretor comercial, pode trazer alguém para colocar aí, eu te garanto que eu vou entregar o número pro cara. Mas eu não quero essa cadeira aí. Não quero o board me cobrando, cara, entendeu? É, assim, um nível de consciência fantástico. Porque 99% vai falar assim, pô, eu não posso perder uma oportunidade dessa. Até em casa, se o cara for falar isso, é capaz de ele ser rechaçado. A família fala, pô, como assim? Não quer ser presidente da empresa? Não quero. Mas você sabe que eu tô notando que cada vez mais isso tá presente, principalmente nos jovens. Talvez para as gerações 40 a mais, né, que é o nosso caso aqui, a gente tem mais, foi mais criado no sentido, não, você não pode perder essa oportunidade. Então, Faça carreira, né? faça carreira, você não pode perder essa oportunidade. Mas para os mais jovens, realmente. Eles muito cedo já falam: "Eu não quero ser líder. Eu não quero esse caminho para mim", porque a gente sabe o quanto afeta isso a nossa vida, social, a nossa saúde, a nossa vida familiar. Imagina, você estava falando aqui, você ficou 6 meses indo para o Rio, 9 meses, alguma coisa assim? 9 meses indo pro Rio toda semana e To fiquei 18 meses indo para Porto Alegre toda semana. Meu Deus. Pensa só. Existe um impacto, não só de saúde, mas um impacto familiar em torno disso, né. Então eu noto que as pessoas cada vez mais, os mais jovens, têm essa consciência, porém, esse insight que você trouxe a respeito da liderança, de fazer todo mundo entender o seu papel dentro da empresa, por mais que você não queira ser líder e tá tudo bem, o jogo é esse, é a sinceridade e a transparência. É cada um entender o impacto que isso causa. Não é porque, ai, fulano é mais importante que o ciclano. Todo mundo é importante igual, só que um vai aguentar mais a pressão do que você. Mas você, muitas vezes, pode impactar muito mais o negócio do que ele. E as pessoas não têm essa consciência, porque realmente as empresas, e eu falo até nós como empresa também, a gente falha em trazer workshops formais, porque isso não pode ser discutido, no meu ponto de vista, em conversas pontuais. Isso deve ser tratado como uma formalidade, como um rito dentro da empresa, Isso mesmo. para que se entenda a seriedade, se cause reflexão É criação de cultura. Então, de assim, por isso que eu falei cultura. que é uma cultura de formação de líderes, né? Então, quando eu permito que cada um trabalhe essas características, ele pode ter a escolha de falar, cara, legal, eu entendo tudo isso, não quero assumir uma equipe, porque essa parte que a gente está falando dos jovens não quererem assumir liderança também tem dois aspectos, né? Um, a gente fala, pô, legal, o cara não quer assumir, ou a pessoa não quer assumir. O segundo é medo, né? Sim. As pessoas não querem assumir porque fala, pô, é muita pressão, é muita cobrança, tá, mas você está fugindo de pressão e cobrança, e se a vida te aplica pressão e cobrança, você faz o quê? Mas a gente, como empresa, a gente também tem um limite de onde a gente, até onde a gente Não, consegue não, chegar. lógico. Não, lógico. O que eu quero dizer o exemplo que eu quis dizer nós estamos criando uma geração de pessoas que Fracas. não querem ter responsabilidade de nada. Sim, concordo. Pessoas que estão extremamente focadas nos seus direitos sem querer cumprir seus deveres. Exato. Então, as pessoas, a gente vive um momento, né, que é mais ou menos assim, o cara tá no trânsito na Marginal em São Paulo e tá reclamando para Deus, pô, por que Deus tá fazendo isso comigo? E a pergunta que eu faço é, por que você acha que Deus escolheu você entre 8 bilhões de pessoas para te deixar trancado no trânsito? Olha pro teu lado aí, quantos outros tem também parado no mesmo trânsito que você tá, né? Então, é um lance de... É muito egocentrismo, no sentido de, cara, o mundo tá girando no meu entorno. Então, assim, eu sou injustiçado, eu que não Invejado. tenho a oportunidade, eu que não tenho... eu costumo falar para meus clientes o seguinte, cara. Tendência, oportunidade, a gente cria. É isso.
tendência é a gente que cria, oportunidade é a gente que cria, é o mercado quem cria. Né? Assim, hoje, com a velocidade de que a informação se espalha, mais fácil ainda. Então, eu tenho muito temor pelo futuro de uma geração onde todo mundo quer ser TikToker. Uhum. Então, o cara acha que não precisa fazer medicina porque ele pode ganhar dinheiro com o TikTok. E é verdade, tá bom. A gente só não pode esquecer o seguinte. Da mesma forma que tem o Neymar e o Ronaldo Nazário e tem o Thales Gomes, é um Thales Gomes. Para o Thales Gomes conseguir fazer a EasyTax, a Singu e a G4, 500 outros tentaram e falaram assim, pô, eu não consegui. O Thales Gomes conseguiu algum veio, ou algum talento especial, ou ele trabalhou mais que os demais para ele poder conseguir. O Neymar, o Ronaldo é um atleta específico de algum esporte que tem muito foco, muita disciplina e que sabe silenciar o ego em prol do trabalho que tem que ser feito. Exato. Então, eu brinco que foi assim, graças a Deus que tem o ChatGPT para pensar pelas pessoas. Eu tenho menos concorrência, entendeu? Então eu prefiro talvez discutir com o ChatGPT o que eu penso, não pedir para ele pensar por mim. Só que as pessoas querem ter profundidade de conhecimento assistindo vídeos de 45 segundos. E agora pedindo para a AI resumir esses vídeos de 45 segundos, entendeu? E aí você fala, cara, o que é ser especialista? Então, eu acho que hoje quem tem um olho em terra de cego é literalmente rei. Ou seja, os jovens que olharem para isso e falarem, pô, cara, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu não preciso nem me esforçar como meus pais falaram que eu tinha que me esforçar, mas se eu esforçar um pouquinho mais, se eu estudar coisas específicas aqui, se eu buscar algumas conexões aqui, as chances desse cara ter saltos quânticos de carreira gigante. Sim. Parafrasear, acho que foi até uma fala da Eloá no último CS Experience que teve da comunidade do Scott, acho que em junho, né? Que teve esse último agora em junho, que você palestrou e você falou justamente dessa ausência de habilidade atual das pessoas de pensarem, né? De delegar até a decisão final, o resultado para o ChatGPT, né? Ou seja, você não estava criticando o uso do ChatGPT, mas, óbvio, né? Assim como toda formadora de opinião, você estava querendo enfatizar o uso apenas para viés estatístico, factual e não como um poder decisório, né? O ChatGPT. Aí, pegando essa sua fala, que também vai ao encontro do que o PC está falando, eu ia perguntar o seguinte, PC, falando do ChatGPT, do bendito ChatGPT, né? Que você é um cara de inovação, também trabalhou com tecnologia e trabalha com tecnologia há muito tempo. E me custa acreditar essas previsões, no caso, que assim, no meu viés, eu acho que não dá para fazer previsões, né? Eu acho pouco provável você arriscar uma temporalidade dessas coisas. É natural que na evolução humana, né, certas coisas deixam de existir em prol de outras, e, enfim, assim a gente vai evoluindo, ou trocando aspectos, ou trocando hábitos, mas onde que eu quero chegar? Que eu já li que em 2 anos vai acabar todo o desenvolvimento front-end e back-end. Aí tem o cara que fala em 2027 vai acabar todo o desenvolvimento, tudo. Tem a galera do 2030 que vai acabar tudo. Não sei se para coincidir com a agenda da ONU lá de 2030. Enfim, qual que é a sua percepção a respeito de até onde a generativa, óbvio, vai reduzindo empregos, está reduzindo, mas aonde vai ser o limite de corte, ou se dá para falar de uma data de corte? Qual a sua opinião a respeito? Cara, eu acho que data de corte não, mas vai avançar. Da mesma forma que eu acho que vai tomar posse de trabalho na área de desenvolvimento, sim. Como vai tomar posse de trabalho na área do direito, da contabilidade, da psicologia.
Agora, vamos lá. Olhando para o mundo normal, a analogia ela é simples. Provavelmente, se você for conversar com 10 contadores aqui na cidade, 9 você vai ouvir falar o seguinte: pô, tá difícil, os clientes não estão querendo pagar, os caras estão achando que é caro, tá difícil de arrumar novos clientes. Aí você chega em um que o cara fala assim: cara, eu não posso pegar mais nada. Nos próximos 12 meses aí eu tô lotado de projeto. Quem faz o extra mile, um passo a mais, sempre vai ter trabalho. É assim, os bons advogados não vão ser substituídos porque eles já estão usando a AI generativa Ao seu para favor. torná-los ainda melhor. Uhum. Não colocando a AI generativa para fazer o trabalho deles. Exato. Os bons psicólogos se tornam ainda mais caros e melhores pelas mesmas razões. Então, da mesma forma que surgiram tecnologias que foram deixando para trás outras tecnologias, é evolução. No entanto, um exemplo que eu gosto de citar é o seguinte: se eu não me engano, o programador mais bem pago ainda hoje não é o de Python, Java, é o cara de mainframe aqui no Brasil. Coboleiro, né? Uhum. Coboleiro, é o COBOL. Porque os bancos e seguradoras estão, assim, a base desses caras é mainframe. Sim. Não se forma mais programador COBOL. Então, para tirar um cara desse de um banco ou de uma seguradora, vai ter que pagar uma grana, assim, e dar algum tipo de garantia para o cara que vai assim, pô, tô lá no Bradesco, sei lá, eu vou sair por quê? Uhum. Isso se aplica ao cara que conhece, sei lá, de engenharia mecânica XYZW. Então, os profissionais que conseguem enxergar um palmo à frente do nariz, ou conseguem olhar um pouquinho para o não óbvio, usam plataformas, redes sociais, como ferramentas auxiliares, não algo que substitui seu conhecimento. Uhum. Eu vou dar um exemplo. No meu bairro, 2 ruas para trás de onde eu moro, lá, tem uma oficina mecânica que tem um canal no YouTube com 180 mil inscritos. O que o cara faz? Nada além de mostrar o dia a dia da oficina mecânica. Olha, acabou de chegar um carro aqui, o cara está reclamando, sei lá, de vazamento de óleo não sei aonde, ele vai entrar embaixo do carro e tem alguém filmando com o celular. É exatamente isso. E vem carro de São Paulo inteiro para a oficina do cara por causa do canal. O canal do YouTube, além de ser um registro do que o cara faz, se tornou um canal de captação de lead de clientes para ele. Isso é usar com inteligência as ferramentas disponíveis. Porque, no final, como o ChatGPT, o YouTube é o quê? O teu canal de TV particular. Uhum. Nos Estados Unidos, você tem lá aqueles 800 canais, você passa numa rodovia, você vê um outdoor falando, ó, advogado, você fala, ó, vai no canal 482 às 3 da tarde que a gente está lá falando sobre, sei lá. O YouTube é isso, cara. Sim. O YouTube é isso, é essa oficina mecânica. Eu vi um outro case de uma empresa de Santa Catarina. Também acho que a última vez que eu olhei o canal deles, ali em 2023, ele tinha também 160 mil inscritos. O cara fala de logística. Ele não tenta vender nada. Ele fala de gargalo, de perrengue que pegaram em cliente, de entrega que deu errado, de nota fiscal que tem que tá do jeito que tem que estar correto para passar de um estado para o outro. Coisas que todo mundo sabe e muita gente não sabe. Então, aqueles profissionais, mesmo de programação, que usam as ferramentas a seu favor, vão estar um passo à frente sempre. É a mesma coisa que a empresa que tem medo de, meu concorrente vai copiar o meu produto. Não, então, se ele esquece. copiar o teu produto, você está um passo à frente dele, Exato. porque você criou o produto. Então, sim, eu acho que as AI generativas estão avançando e elas vão eliminar aqueles profissionais base que executam ali tarefas mecanizadas, enfadonhas, que não tem criatividade, que é o cara achar que, sei lá, eu vou fazer um site no Lovable, achando que ele vai lá e vai pedir um site, o Lovable vai fazer um site para ele. Né? Porque é isso que se vende, pô. Sim, não é bem Faça assim. sites em segundos, né?
Então, vai eliminar aqueles profissionais que são básicos. Vai. E vai criar ainda mais demanda para aqueles que usam as ferramentas para aumentar sua produtividade, para fazer coisas mais criativas e diferenciadas. Que estudam outros aspectos, além só do código, para falar, pô, eu consigo entregar uma página para esse cara com um visual baseado no mais moderno que tem aqui, entendeu? Cara, eu posso... É mais ou menos o seguinte, eu crio um baita visual de uma página aqui ou eu compro um template que eu vou pagar R$60, que custa 1/3 da minha hora, num desses portais que vende milhões de templates e adequo ele pro que eu quero. Eu compro o template, cara. É porque eu percebo assim, igual você falou do Lovable. A gente recebe clientes aqui que avançaram até um ponto no Lovable e eu acho isso fantástico. Porque eles já. Médico, juiz, a gente atende juiz também, que é cliente nosso, tal. E eu acho isso fantástico porque amplia o nível de consciência do que ele quer. Eu não vejo a IA como uma concorrente nossa. Nossa, eu acho fantástico, eu amo quando um cliente fala assim, nossa, Eloá, eu contratei o Lovable, eu fui até aqui, ou outra ferramenta, e eu fui até aqui e tal. Agora, para sair disso, eu falo assim, cara, que ótimo, que incrível. É muito bom e que dá esse nível de maturidade. O grande ponto eu noto que, e aí eu acho que é um perfil muito comportamental e social, que as pessoas querem, vamos lá, falar a grosso modo, ganhar dinheiro muito fácil. E não tô falando que você tem que suar, sair sangue, não é isso. Mas o raciocínio envolve energia. E é o raciocínio que vende. Porque o cara que tá fazendo o Lovable, vamos supor, ele pode de repente vir uma outra ferramenta que vai criar um aplicativo, já vai subir na Amazon para você, subir nas lojas e tal. Pode até ser. Mas um profissional que tá trabalhando, ele não tem o tempo para ficar fazendo com isso. E ele vai te contratar para muitas vezes você fazer o que talvez ele pudesse fazer. Muitas coisas que a gente contrata para as pessoas fazerem, a gente também pode fazer. Mas tem o nosso tempo, tem a energia que a gente está empregando em outras coisas. Então, é uma questão de escolha de onde eu vou empregar minha energia. E as pessoas parecem que estão tão focadas, tão obcecadas com esse lance. Vai acabar minha profissão. Não, peraí. Ó, isso é a mesma coisa que falar o seguinte. Alguém me questiona sempre o seguinte, pô, por que você, ao invés de pagar para lavar seu carro, você não lava? Eu falo, porque a minha hora custa mais que R$30, cara. Esse é o ponto. Eu não vou gastar uma hora lavando o carro. Se eu posso levar um cara ali que ele vai fazer o serviço melhor do que eu e vai me cobrar R$40, E vou tomar um café com a minha esposa, vou dar uma assim, volta. Assim, é uma conta que eu nem faço. Exato. É assim, sei lá, meu cunhado agora mora nos Estados Unidos, mas eu lembro ele tinha um e-commerce e vendia uma porrada de produto, e aí ele morava sozinho, ele falou, cara, eu vou fazer almoço. Eu falei, cara, por que você não compra marmita? E aí ele falou a mesma coisa, porque é muito caro, cara. Eu vou comprar para a semana. E quanto tempo você vai fazendo almoço? Sei lá, 1 hora. E você vende 1 hora por R$40? Eu falei, cara, essa 1 hora eu gastaria olhando o site dos meus concorrentes, vendo por que eles estão convertendo mais do que eu estou deixando de ver aqui, se é a descrição / anúncio do produto, se é o visual, do que gastar 1 hora. Uma coisa é assim, cara, no sábado eu vou fazer comida, é algo que eu gosto de vez em quando fazer, não por causa do custo. Então, assim, eu gosto muito da matriz de priorização ABCDE porque é simples, cara. É a atividade mais importante, que se eu não tiver nada, se eu não conseguir mais nada, eu tenho que fazer essa. A B é a segunda, se sobrou um tempinho, eu aplico nessa. A C é a mesma coisa. D é de delegar. O delegar eu posso subcontratar alguém, pode ser para um funcionário. A empresa que fala assim, pô, mas essa planilha o cara do financeiro tem que fazer. Tá? Quanto tempo esse cara vai levar fazendo isso? Em um dia ele faz. Então, mas se eu chamar a empresa da esquina ali, ele vai te cobrar R$500 e em 2 horas está aqui a planilha, cara. Será que eu não posso usar a mão de obra desse cara para ele fazer análise de informação, fazer uma planilha? Algo mais estratégico. Será que eu não posso pegar a planilha que o cara gerou e me cobrou R$500 em 2 horas e falar assim, cara, agora analisa para ver
que a gente consegue extrair daqui de informação para transformar em conhecimento e alimentar o time de vendas para vender, entendeu? Melhor. Ou organizar alguma coisa aqui dentro que a gente possa trazer uma economia de R$1.000, eu já paguei a conta dele e dele. Então, usar de forma inteligente, para mim, é isso. Exato. O cara médico usar o Lovable para aprender, eu acho ótimo. Mas aí a conta que ele tem que fazer é, se eu levar um dia para fazer um site e eu tô perdendo, sei lá, 8 horas de consulta que eu cobro R$400, Exatamente. Cara, será que... E 400 tá barato o médico, hein? Não. Exato. Eu entendi. Sim. A Jogando conta é ali. simples. Porque às vezes o cara fala assim, pô, liguei para um cara, programador, o cara me cobrou R$1.500. Fala, sim, isso vai te economizar quantas horas? Eu gravei um vídeo sobre isso ontem. Eu acho que era para ter subido hoje, não deu tempo. Mas assim, falando sobre um tema que é o seguinte: por que as pessoas são tão obcecadas por gerenciar o tempo? Vamos lá, o conceito de gerenciar algo que eu tenho em estoque é variação. Por que eu gerencio algo que tem variação de estoque? Eu preciso saber quando tem menos do que eu preciso para repor, eu preciso saber quando tem mais do que eu preciso para usar esse excedente de alguma forma. O tempo eu não tenho nem menos nem mais. Na verdade, você nem sabe quanto você tem. Então, o tempo, né? O tempo como a gente conhece, eu tenho todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias. Eu não tenho mais nem menos. Eu não tenho como ter mais tempo, eu não tenho como ter menos tempo. O que está aqui no meio é comportamental. É eu entender que razões me levam a utilizar esse bem tão precioso e limitado com atividades que não me geram nenhum valor. É absolutamente comportamental. Aplique isso a qualquer coisa. Fantástico. Quando você fala assim, pô, eu faço com Lovable. Tá, legal. Quanto custa as horas que você vai passar no Lovable? Mais o custo da ferramenta. Não é só isso, porque assim, alguém que é dono de um negócio ou um executivo, ele fala assim, cara, uma coisa é o cara falar, não tenho a grana, não tenho como fazer. Eu vou ter que, para eu poder dar esse passo, eu tenho que fazer isso. Mas aí também ele não esse tempo, essa gestão de tempo, ele está fazendo, empregando nisso, porque ele não teria outra coisa para fazer, digamos assim. É isso, porque senão o cara perde tempo com isso e não olhando estrategicamente o negócio dele. Sim. E não olhando como ele captar novos clientes. E não olhando como é que ele aumenta o ticket dele, buscando uma nova categoria de cliente. E não olhando, sei lá, as regiões da cidade onde ele atua que ele não atende e por quê. Exato. É o cara que quer expandir o negócio dele para São Paulo, Minas e Rio, mas ele não atende a cidade dele. Assim, você já explorou o potencial da cidade onde você vive? Se você já chegou nos 50%, 60% de potencial que você teria lá? E nas cidades vizinhas, logo ali? Por que você vai gastar energia e dinheiro indo para um lugar onde é muito mais concorrido, que vai ter que investir mais tempo, dinheiro, pessoas, etc., se você não olhou do potencial que você tem aqui no teu entorno e desenvolveu? Não estou dizendo que você não tenha que fazer, mas é o momento de você fazer? Ou seria melhor você voar abaixo do radar aqui, explorando o que você tem no teu entorno, ganhando musculatura, ganhando caixa, para daí você planejar esse passo maior de maneira assertiva. Então, o cara que pensa nele usar o Lovable, ou qualquer que seja, via de regra está faltando visão estratégica dele para o negócio dele, para a expansão, para o mercado dele, etc. Então, via de regra, isso é uma... Felizmente para mim, também é uma característica, assim, as pessoas não têm mais visão estratégica. Não sabem olhar o não óbvio. Às vezes não conseguem enxergar 3 passos à frente. Cara. Mas aí é que tá. Se a gente parar para analisar, aí vem no ponto que o Luiz não queria tocar. Até o... É polêmico. É polêmico. Não é polêmico, mas até o sistema educacional é moldado dessa forma. Os pais estão sempre atolados trabalhando,
os filhos estão ali imersos nas escolas, as escolas não provocam esse tipo de reflexão nas crianças, porque muitas vezes nem os próprios professores foram ensinados a isso. Então, é uma bola de neve Sim. que realmente é uma parcela muito pequena da população. Eu vi uma pesquisa da Gartner que 78% das empresas usam IA. Ótimo, eu acho que até mais. Essa pesquisa, eu já vi essa pesquisa da Microsoft também, que eu acho ela enganosa. Porque o dado, desculpa até te interromper, mas o dado, ele diz o seguinte, eu vi uma pesquisa global que diz que 75% dos funcionários das empresas utilizam AI. O que isso significa? A empresa não contrata. Esse cara tem no celular dele, que ele paga o GPT e O que é um usa. perigo. O que é um perigo, Sim. porque esse cara vai embora, ele vai levar todo o treinamento dentro da conta dele. E as empresas precisam usar contas corporativas que elas pagam aquele grupo, a conta time do Enterprise, GPT, para que os colaboradores treinem a IA e a hora que eles forem embora, aquilo não se perca. Então, é assim, eu acho que tem uma deturpação. O sistema educacional, infelizmente, Nesse dado, ok. Só que dentro. Aí, o que eu fiquei chocada, 78%, eu até acredito, né? Não acredito que elas usam, que elas sabem usar de forma legal, porque a maioria nem sabe o que é a IA. Um pouco você tem que entender um pouco ali. Eu vi, fazendo um parênteses, eu vi na internet, no Instagram ontem à noite, um casal. Eu não sei a nacionalidade deles, mas eles estavam chorando no aeroporto, porque foram perguntar para o ChatGPT qual era. Olha isso, o casal foi delegar para o ChatGPT o passeio deles. Ai, GPT, para eu ir para Costa Rica, Porto Rico, nem lembro onde era. Eu preciso de visto? Moro em tal lugar. Não, você não precisa. Chegou lá, não puderam embarcar porque precisavam do visto. Então, as pessoas. Eu falo que é a era da decisão sem decisor que a gente vive. Quem está decidindo por você? Cara, você está usando a IA de um jeito errado. E usa o seu cérebro também. Aí a gente vem, 78% das pessoas estão usando, das empresas estão usando IA. 1% das empresas entendem que elas estão maduras em nível de maturidade tecnológica. Meu Deus, 1%? Então, a gente tá brincando de inovação? A pergunta que eu faço para você é essa, PC. sabe o que acontece? É assim, o mercado precisa disso para girar esse buzz, né? Então, olha só, a Meta falou que ia investir, sei lá, X bilhões em um data center de AI, as ações dela subiram. O cara ganhou 80 bilhões de valuation em um dia. Ele não fez absolutamente nada. Ele só falou do plano que eles têm. Então, o mercado se alimenta muito disso. E as pessoas usam AI para não ficar fora. Muitas empresas falam que estão investindo em AI e não sabem nem o que quer dizer investir em AI. Porque se ela não falar isso, alguém vai falar assim, pô, esses caras não estão, esses caras estão fora. Mas tem que tomar cuidado com o hype, tem, né? O hype cycle da Gartner. Então, o que acontece é o seguinte. Eu vi uma pesquisa do ano passado também, falando que só 5% das empresas que investiram pesado em AI chegaram no break-even. 85% das empresas que usam AI utilizam para aumentar produtividade, não como estratégico. Então, é para fazer a planilha, para reescrever o e-mail, para analisar o contrato. Essas coisas, a generativa, se você treiná-la bem, fazer bem. Mas, eu vou te dizer para que eu uso o AI. Eu tenho usado muito Deep Research do Google e comparado com o Perplexity para fazer, sei lá, eu fiz uma pesquisa 2 semanas atrás falando assim, olha, quais foram as regiões do Brasil que mais cresceram nos últimos 5 anos? Quais foram os motores de crescimento dessas regiões? Qual tipo de negócio predomina lá? Qual o modelo de negócio de uma empresa que vai abordar essas regiões? Então, assim, me gerou um relatório de 50 páginas que daí eu fui ler para entender. Depois eu
falei, complementa o seguinte, quais são as empresas do Sul e Sudeste que vendem nessas regiões? Que produtos que elas ofertam? E as que não vendem, por que não abordam essas regiões? Qual é o grau de dificuldade que encontra de penetração lá? Cara, me gerou um relatório animal. E daí eu vou olhar, ver se tem coerência, vou fazer pergunta mais em cima daquilo. Mas você vai olhar e ver se tem coerência. Exatamente. Então, quando eu falo de usar de forma estratégica, é isso. Cara, se eu quiser vender semente de argila, sei lá, pro agro na região norte, tem espaço? Por que a sua conclusão é sim ou é não? Qual é a predominância de semente que tem lá? Por quê? Isso me faz ganhar tempo. Uma das coisas que eu sempre fiz antes da AI, eu fazia pesquisa de mercado, assim, qualquer tema que eu quero procurar para o mercado brasileiro, eu não procuro em português e nem no Brasil. Eu procuro em inglês e fora. Sim. Por quê? Porque existem centenas, talvez milhares de empresas que geram pesquisas sobre o mercado brasileiro para as empresas desses países que eventualmente querem investir no Brasil. Então você tem informação riquíssima de uma porrada de coisas que aqui no Brasil muita gente nem sabe. Isso para mim é usar o tempo de forma estratégica. Então, com isso eu consigo enxergar e criar novas oportunidades, etc. A AI deveria servir para isso. Mas as pessoas usam a AI para reescrever e-mail, para fazer resumo de grupo de WhatsApp, para, sei lá, para perguntar como que é o dia de um CEO. Você Entendeu? usaria a IA conectada no seu WhatsApp para conversar com pessoas por você? Já te explico por que eu tô perguntando isso. Olha, eu vou dizer por que não, né? É assim, eu faço parte de alguns grupos, mas eu sempre trato os relacionamentos como estratégicos. Esse é o Então, ponto. assim, eu sei que em todo grupo tem os buzz lá, tem um monte de. Tem gente que faz parte de um grupo lá que é só de investidores, que eu nem sou investidor, mas eu uso para aprender com os caras. Tem dia que. Um dia eu olhei e tinha 562 mensagens. Aí um cara postou uma mensagem xingando o Lula, o outro rebateu xingando o Bolsonaro. Eu li 500 mensagens. Eu comecei a dar risada. Falei, cara, os caras são. Tem alguns que têm investimentos multimilionários. Assim, os caras estão perdendo tempo. Então, isso, ok, cara. Faz parte do grupo, eu deixo passar lá. Ah, ok, faz parte. Aí, no grupo do condomínio é a mesma coisa. Não, o grupo do condomínio é clássico, né? Então, isso daí a gente deixa. eu entendo que se eu estou fazendo parte daquele grupo, eu aceitei entrar, eu trato com o respeito que os membros do grupo têm. Esse Entendeu? é o ponto. Eu conheci uma pessoa que disse que colocou, que achou fantástico o uso do ChatGPT ligado no WhatsApp para responder outras pessoas. E eu vi várias pessoas aplaudindo. Isso me deixou muito assustada. Porque as pessoas que estavam aplaudindo, eu perdi a confiança em conversar com elas. E aí eu comecei a me questionar, gente, como que você pode tratar os outros dessa forma, além de delegar informações sensíveis e estratégicas, que muitas vezes a gente acaba compartilhando numa conversa porque eu confio no PC, entende? E aí, de repente, não é o PC que está me respondendo. Qual é o limite da ética que a gente se perdeu no meio do caminho, no meu ponto de vista, tá? É só isso. Eu vi um post no LinkedIn semana passada que eu achei brilhante. Que era uma executiva sênior aí, ela falando o seguinte, cara, a conversa do cafezinho acabou. Infelizmente. E acabou, eu entendi o que assim, não é que acabou porque as pessoas não vão mais conversar. Porque quem tem um pouco mais de informação vai ficar extremamente cético em compartilhar, mesmo com um amigo, Entendi, uma sim. informação, porque eu não sei se esse cara tá usando um relógio que é da Cloud lá, que vai gravar toda a conversa e transcrever, e pode, ou se ele tá usando lá a carteirinha que é atrás do celular, que É da tá Cloud gravando também. toda a conversa e não sei o quê. Será que esse cara tá me gravando? Eu não sei. Sim. Às vezes, algo que eu poderia confidencializar com alguém no café, eu falo assim, cara, estão discutindo um negócio aqui que vai virar a empresa do avesso, e falo, desculpa, eu não vou falar mais isso, porque
agora a chance de eu estar sendo gravado, da mesma forma que é discutir um projeto de inovação. Então, isso se tornou um grande Big Brother Uhum. e que, salvo raras exceções, que agora até que se eu falar assim, pô, vou fazer uma reunião secreta, todo mundo deixa os celulares lá. Aí o cara tá com um pingente aqui, que é um Como cloud. vai saber? Aham. Ou tá com um relógio, que é uma pulseirinha lá, que é um cloud. Uhum. A reunião deixou de ser. Ou é uma caneta que é Espiã. espiã. Cara, isso... Então, eu ainda valorizo as relações pessoais. Eu também. Elas continuam sendo cruciais, estratégicas e importantes. E eu não delego isso pro chat GPT, ou seja lá para quem for. Ah, vê um resumo do que foi discutido no grupo. Ah, é outra história. Ok, beleza. Mas Uhum. assim, Colocar uma IA para conversar por você. entendeu? É a mesma coisa que alguém põe num grupo lá, pô, eu precisava ter acesso a alguém de uma empresa. Fala, cara, no privado, deixa eu entender as razões e eu te Avalio. conecto. Uhum. Posso te conectar. Privado, entender as suas razões. Para saber se eu abro um contato lá ou se eu estou queimando um contato lá. Exato. Então, eu uso isso como um princípio e isso por si só já fala, o meu networking eu sirvo. Se eu sirvo ao meu networking, não vou pôr um assistente digital para falar com o meu networking, entendeu? E esse é o ponto. Então, assim, tem muita gente que confunde lista de contatos com networking. Né? Sim. Eu faço networking. Isso tá distante da minha lista. Tem a minha lista de contatos lá que, sei lá, tem um monte de gente na lista. Mas tem pessoas com quem eu me relaciono. Tem pessoas da lista que eu tive um contato, que eu não conheço direito. Tem pessoas da lista que se tornaram meus amigos, que são do mercado corporativo. Tem, sei lá, outro dia me entrou em contato com um cara da França, que eu tive uma reunião com o cara na Ticket na época. Ele trabalhava na Ticket e o cara pediu para bater um papo comigo sobre o mercado brasileiro de pagamentos. A gente falou ali por 1 hora e ele me ligou e falou, cara, mudei de empresa, o meu VP quer abrir uma operação no Brasil, você concordaria em falar com o cara? De uma conversa. Uau. Se o cara não fala por falar, puta, não, esse cara no grupo de WhatsApp que eu conheço não é isso. Entendeu? Então, quando eu falo de relacionamento, é isso. Recentemente, um amigo me pediu para falar com uma executiva da Meta na Dinamarca. Ela é responsável pelos projetos de construção de hyperscale data center na Europa, ou seja, os data centers para suportar operações de AI. Ela foi responsável pela construção de um hyperscale data center lá na Europa e um em Singapura. E a dificuldade dela, olha como é o ser humano. A gente é uma pessoa, está num nível aqui de conhecimento, né? O contrato dela com a Meta vai acabar em setembro, ela estava com dificuldade de se posicionar. A dificuldade de falar de si, de poder... Como é que eu evidencio o meu expertise? E a gente conversou por 40 minutos e na visão dela, ela falou, cara, você virou minha mente de avesso aqui. Ela entrou em contato comigo porque uma executiva brasileira que mora na França, que é contato dela, pediu para ela para ver se eu cedia meia hora para falar com ela. Isso para mim é relacionamento. Isso é relacionamento. Mas olha, 10 minutos, nem precisa de 40 minutos, 10 minutos já com você, 5 minutos já virou 2 minha, minutos, 1 já minuto. virou minha mente ali, ó, na hora que a gente tava batendo um papo no café ali. Então, assim, eu valorizo isso, né? Conversar com o ser humano. Cara, para AI, eu sempre lembro, teve um cara que postou ali em 2023 no LinkedIn, fez um post que viralizou, que o cara postou uma conversa dele com o ChatGPT. E o título da conversa, ele falou o seguinte: é essa AI que vocês têm medo de tomar teu emprego?
Porque ele perguntou pro ChatGPT o seguinte: você conhece o Mário? Aí o ChatGPT perguntou: que Mário? Aí ele printou isso. Pô, cara, né? Eu lembro de ter visto. O brasileiro, quinta série B na veia, né? Então, assim, a AI tem, obviamente, um potencial gigantesco se souber usar, né? Mas a própria AI sabe das suas limitações. Isso é um caso interessante. A minha esposa é neuropsicóloga, como eu falei. E ela atende gente de diferentes partes do mundo. Aí. Brasileiros que moram fora. E uma das pacientes dela, que é uma executiva também, a mulher falou o seguinte, que ela começou a se consultar com o ChatGPT. Ai, nossa, tem muito. Não, e ela falou que foi aprofundando nas conversas, chegou um momento que o ChatGPT falou para ela, é melhor você procurar um profissional. ele falou, ó, não, cara, teu caso é muito complexo, então a própria AI sabe também que ela tem uns limites ali, que ela tá buscando base de conhecimento, gente. Ela fala assim, pô, peraí, chegou num ponto aqui que melhor você falar com alguém. As pessoas acham que não. Então é o seguinte, eu costumo dizer que o futuro, tanto das carreiras quanto dos negócios, dependem mais do artesão do que da ferramenta. Exatamente, Então, com certeza. O artesão é quem direciona a ferramenta para que ela te entregue o melhor resultado. E como é que ele direciona isso? Com conhecimento, com experiência, com um vocabulário, com contexto, né? Então, dar contexto se tornou, vamos dizer assim, o cerne. Uhum. E aí a gente volta na comunicação. É isso aí. Porque você tem que saber se comunicar com a IA para ela te entregar o que Então, você precisa. O que está em alta agora no mundo, né? Assim, o engenheiro de prompt morreu praticamente e agora se chamou engenharia de contexto. Então, você tem que ter não só conhecimento, mas saco para fazer o negócio direito. Uhum. Sim. Para descrever no nível de detalhes correto. Para dar o nível de contexto correto. Exatamente. Para deixar claro qual é o resultado que você espera daquilo que você está pedindo. Então, eu vi, até baixei um template de um documento chamado Master Prompt, que é para engenharia de contexto, que ele chega a 30 páginas. Meu Deus. E o cara fala o seguinte, ele consegue comprovar que para pequenas e médias empresas, o Master Prompt, ele pode substituir o corpo executivo. É muito interessante, porque assim, ele passa ali papel de RH, de marketing. Se você não tiver essa clareza, você não consegue descrever esse documento. Sim. Então, qual é a ideia do Master Prompt? Eu preencho esse documento dando o máximo de contexto, em alguns casos até pedindo ajuda da AI para descrever aquele contexto. Eu subo esse documento lá na AI que eu uso e falo para ela usar como base a partir de agora. E aí, sempre que eu fizer uma pergunta, ela vai olhar tudo aquilo de contexto e ela vai me responder baseado naquilo. Então, por exemplo, eu treinei o ChatGPT. Quando eu quero criar conteúdo com ele, eu não preciso nem perguntar. Eu pego uma frase qualquer, aleatória. Eu jogo lá e falo para ele o que ou quais insights de conteúdo nós temos que tirar dessa frase. Ele imediatamente me responde, olha, fazendo um link disso com liderança, com gestão de pessoas, com neurociência aplicada aos negócios, dá para a gente aplicar aqui. Porque eu já falei para ele do que eu falo, com o que eu trabalho, qual é o meu histórico, quais são os meus interesses, o perfil de cliente que eu tenho, o perfil de negócio que eu ajudo a organizar, etc. Então, isso para ele está claro. Eu não preciso mais explicar. Ele nem fica tergiversando. Ele fala assim, olha, baseado nos tópicos que... eu já subi, sei lá, 2 ou 3 documentos nele falando do meu ritmo, a forma que eu falo, usando tom impessoal, conversacional, como é que eu direciono os temas.
Quando ele me sugere, a partir de uma frase, criar um script, eu não preciso nem revisar. Eu já sei que está No seu tom. no meu tom. Mas eu levei um tempo para treiná-lo. Faz, refaz, joga de volta para ele, reescreve, dá contexto, etc. Para que ele passe a me ajudar. Ele passa a me ajudar a produzir mais e melhor. Então, a gente tem uma oportunidade de ouro nas mãos, mas as pessoas ficam perguntando para a AI como é o dia de um CEO. Entendeu? Você precisou de comunicação efetiva. Para dar o contexto, precisou de conhecimento, que não é commodity. Clareza. Clareza. E da variável tempo, que também não é resumir o TikTok em 40 segundos. Isso aí. Então, assim, a gente falou sobre a escola, por exemplo, né? Infelizmente, a academia está parada no tempo. E quando os caras querem falar de inovação, o que eles vão falar é de 5 anos atrás, né? Assim, e quando falam de AI, até porque, via de regra, o cara que está passando o tema, ele não tem essa visão estratégica, ou ele Não viveu isso. ele vai passar para as pessoas que elas podem perguntar como que é o dia de um CEO. Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que todas as empresas deviam pegar um notebook LM, por exemplo, do Google, e colocar alguém para se tornar especialista naquilo, para montar base de conhecimento, tudo. Isso sim é usar de maneira estratégica e, Sim. entendeu? Então, as pessoas ficam querendo criar apresentação no, sei lá, como que é o nome da... Gama. No Gama. E nada a ver, né? Para mim, nada a ver. Pra Então, mim, assim, nada a ver também. É uma... né, Desculpa quem concorda, quem Não. acha legal e tá tudo bem. É não, só uma assim, opinião e tá tudo bem também. Então, assim, uma coisa é eu, sei lá, criar a estrutura no Gama. Ainda assim, num dos grupos que eu participo de um grupo de executivos de marketing, né? Das 150 maiores empresas da América Latina estão lá. Pra vocês terem uma ideia, o CMO do UFC está lá. Uau. Então, alguém lá, uma CMO, falou, pô, pessoal, tem alguma AI que precisa criar uma apresentação matadora? E aí alguém falou, use AI. Aí eu falei, não use AI. Contrata esse cara aqui, que você quer algo impactante? Contrata esse cara aqui, ó. Ele vai te cobrar R$300 por slide, mas ele vai te entregar um negócio. Você vai impressionar. Vai causar o impacto que você precisa. Aconteceu. Você tem budget, cara. Contrata o cara pra fazer o negócio direito. Sim, eu concordo. Você não vai ter o mesmo resultado com a AI. Assim, não tem como. Até porque, de novo, a AI não tem percepção. A AI não tem o sentimento ali do, pô, não é essa a mensagem que eu queria passar. A AI não tem os olhos. Até tem, se eu pegar o celular, for mostrar, vai analisar, fala, pô, dá pra melhorar as cores e tal. Vai ter o lance do... Sentimento do mesmo. humano. Fala assim, cara, isso, essa mensagem talvez fosse melhor falar desse jeito. Porque pro público que tá lá, o impacto vai ser outro. É mais ou menos o seguinte, eu lembro... quando eu estava na Sul América, eu estava tocando um projeto na época super inovador, que era de automação do call center, né? Tinha uma dificuldade enorme, tinha uma briga da área do call center com a área de TI. Atendia, sei lá, 450 mil ligações por mês, né? E precisava aumentar. Enfim, o vice-presidente, o cara que era o vice-presidente de administração e informática, né? Era o cara que mandava na empresa, na verdade. Na época, um dia eu estou trabalhando às 7 da noite, ele chegou na minha mesa. Imagina, eu era um gerente de projeto, um analista, mas o VP vai na minha mesa. O cara chegou, tudo bem, boa noite, tal. Boa noite. Como está o projeto do call center? E aí eu, empolgado, falei, não, a gente vai colocar uma tecnologia super inovadora. O cara falou, não. Deixa eu refazer minha pergunta. Quantas pessoas eu vou poder mandar embora quando esse projeto for implementado? É isso. Na linguagem dele é isso. O que eu vou economizar ou o que eu vou ganhar de receita?
Qual o ROI, talvez? Se eu não entendo isso, eu ia continuar falando para ele, não, mas a tecnologia é muito boa. E aí eu entendi. Falei, olha, nenhuma. E aí, só que é o seguinte, você investe, você atende 450 mil ligações por mês. Com a tecnologia que a gente está implementando, você também contrata 25 pessoas a cada 2 meses. Com a tecnologia que a gente está implementando, você vai atender 750 mil ligações com o mesmo efetivo. Você vai ficar no mínimo um ano sem precisar contratar mais ninguém. Você vai ganhar em qualidade nesse ponto. Esse é tangível e mensurável. Você vai ganhar em qualidade nesse ponto que é intangível, mas a percepção do cliente vai mudar com absoluta certeza. Aí ele falou, ó, já pagou o projeto. É isso. Obrigado. É isso. Ter a visão Então, ampla. isso se aplica, né? Eu tenho que entender a linguagem que eu quero falar e do que eu quero receber em termos de resultado. A comunicação está exatamente nisso aí. Exatamente. Tanto no que eu peço quanto no que eu passo, alinhamento de expectativa, nível de detalhamento, etc. Então, a AI, ela deveria ser usada como ferramenta e como toda boa ferramenta, algumas coisas ela vai automatizar, vai fazer ganhar tempo, vai substituir, mas não tudo. Uma ferramenta, não uma conselheira. Aí. Né? E para finalizar, Fantástico. qual é um conselho que você daria para que você mais percebe que os mentores, os C-levels e os donos de negócio precisam ouvir hoje e eles não querem, aquela coisa incômoda, o espinhoso mesmo. Em algumas partes do mundo isso é mais desenvolvido, mas aqui no Brasil, até porque o empreendedor ele é self-made, né? O empreendedor tem essa visão de, pô, eu criei isso do zero, né? O primeiro passo para morrer é a crença do eu sei tudo. Uhum. Porque a pessoa acha que sabe tudo desse negócio, porque ela criou do zero, é verdade. Mas geralmente quem sabe tudo está preparado para lidar com um mundo que já não existe. Porque o mundo muda todo dia, né? Então, eu diria que é o seguinte, o empresário brasileiro deveria se conscientizar que ele precisa de ajuda. Isso não é uma questão de necessidade, é uma questão estratégica. É assim, cara, será que se eu buscar a ajuda correta, a ajuda é a orientação, a ajuda é alguém que faz acontecer, será que eu não consigo acelerar o meu crescimento? E acelerar o crescimento é muito mais do que aumentar faturamento. Que é outra confusão que as pessoas fazem. Eu vou aumentar a empresa 10 vezes. Você vai aumentar a empresa 10 vezes, você vai aumentar o faturamento em 10 vezes. São coisas distintas. A primeira é você criar estrutura para crescer 10 vezes em receita e em marca, em participação de mercado, em penetração de carteira no cliente. E a outra, que é crescer 10 vezes o faturamento, se você não tiver estrutura, você pode implodir a empresa. Uhum. Então, E estrutura emocional, inclusive. Para exatamente. lidar com os problemas de 10 mil pessoas. Então, essa visão, eu acho que é que o empresário precisa desenvolver, de aprender que sai mais barato e é mais rápido ele buscar a ajuda correta para que ele estruture o negócio dele para crescer de maneira sustentável, com visão de médio e longo prazo. Porque o mais comum que eu vejo é assim. Qual é o mais comum? Eu falo assim, olha, eu vendo para empresas de logística. E a pergunta que ninguém se faz é, você vende ou eles compram de você? É uma diferença gigantesca. Uhum. Porque quando ele compra de você, ele identificou uma demanda, ele cotou com alguém, viu que você também faz, ele, de repente ele chega em você e cota e te compra. Você fala, não, eu vendi para ele. Não, ele comprou de você. Quando eu vendo para esse cliente, eu passo a conhecer do negócio dele, da estrutura dele, e eu começo a entender
que outras coisas eu posso vender nesse cliente? Como é que eu posso aumentar a minha participação de faturamento ali? Como é que eu posso blindar essa conta para reduzir meu risco desse cara cancelar meu contrato? Isso é eu vender para esse cliente. E obriga a ter quase um trabalho de parceria com ele, porque eu passo a entender também dos problemas dele, porque eu posso passar a ser um provedor de soluções para esses problemas. Então, para isso, ninguém conhece nada sozinho. Então, para você aumentar suas vendas, traz alguém que conhece de desenvolvimento de mercado, de abertura de mercado, que conhece, que pode te levar para outros setores. Para você conseguir expandir o teu portfólio de produto, traz alguém que vai olhar para a tua carteira de clientes, para o que você faz, e mais do que para o que você faz, para as tuas capacidades, e falar, pô, você pode atuar em diversas áreas aqui que você está deixando na mesa. Uhum. Para você melhorar teu marketing, para de pensar só em fazer anúncio no Google e no Facebook, traz alguém que pode te ajudar a reposicionar no mercado, que trabalhar a marca, que a marca é longo prazo, então você tem uma curva de início assim, e o marketing digital é curto prazo. Você tem um crescimento assim e depois você vem aqui estagnando, então as duas coisas precisam andar juntas para você se consolidar. Então, precisa aprender a buscar ajuda. Fantástico. É isso. Então, assim, não confunda custo com investimento. Buscar ajuda é investimento. Custo é o dinheiro que você aplica e não te traz retorno. É isso. Uma aula. Uma aula. Muito obrigado pela aula. Eu diria que foi um MBA completo, um mestrado com doutorado. Obrigado a vocês, imagina. Foi uma aula. Parabéns. Muito honrados aqui, PC. A gente agradece. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. PC, muito obrigado por disponibilizar seu valioso tempo para estar aqui com a gente nesse tempo de mesa, para discutir temas atuais, temas que as pessoas não sabem que elas não sabem, que é a grande jogada. A gente tem que saber que muito do mundo a gente não sabe que a gente não sabe. Isso aí. E ter essa consciência e ouvir pessoas incríveis como você. Obrigado. Muito obrigada a pelo seu tempo. E a gente encerra aqui mais um incrível episódio do Ternários. Nos sigam nas nossas redes sociais e bora lá, faz um ternário você também.